Eu quero mandar um abraço para cada delegado do Encontro Nacional da UNCM, para cada participante do Encontro Nacional da UNCM, para cada parceiro da UNCM que se encontra hoje em Manaus debatendo os rumos da educação nacional a partir de um dos espaços mais centrais para o debate educacional, que é o Encontro dos Conselheiros Municipais de Educação. Vocês, como conselheiros municipais de educação, são responsáveis pelo controle social, pelas normas de cada sistema público municipal de ensino e também são responsáveis por uma das iniciativas mais fundamentais na área de educação, que é pressionar os governantes para que eles efetivamente garantam o direito à educação. O Brasil já faz muito pela educação nacional, mas esse muito ainda é extremamente insuficiente. Nós temos desafios ainda de expansão de matrículas e, principalmente, nós temos um desafio enorme na educação básica, que é a garantia da qualidade da educação. Para isso é preciso, entre outros fatores, criar planos municipais de educação efetivamente arrojados e responsáveis no sentido da garantia do direito à educação. É preciso também fazer com que o Plano Municipal de Educação tenha uma vinculação direta com o Plano Nacional de Educação. Isso significa implementar o custo aluno-qualidade inicial. O custo aluno-qualidade inicial visa responder uma pergunta: qual é a escola que deve efetivamente garantir um padrão mínimo de qualidade no Brasil, que garante o direito à educação? Para responder essa pergunta, nós desenvolvemos o mecanismo do custo aluno-qualidade inicial, que é um mecanismo pautado pelos insumos educacionais que são necessários para que a educação se realize com um padrão mínimo de qualidade. O que significa isso? As escolas têm que ter, obrigatoriamente, laboratórios de informática, laboratórios de ciências, elas precisam necessariamente ter bibliotecas com um bom acervo, precisam garantir professores que tenham um salário inicial digno, uma política de carreira adequada, que de fato estimule eles a continuarem na carreira docente. É preciso que todos os profissionais da educação sejam valorizados e que também tenham formação continuada, que eles continuem se aperfeiçoando. O custo aluno-qualidade inicial, ele contempla tudo aquilo que é necessário para que tanto os alunos consigam aprender, como os professores consigam ensinar. Essa é a preocupação do custo aluno-qualidade inicial. O custo aluno-qualidade inicial foi construído por meio de uma longa experiência, um longo processo de consultas públicas. Ele começou a ser desenvolvido na Campanha Nacional pelo Direito à Educação em 2002, como uma resposta ao padrão de investimento que era praticado no Fundef. Inclusive porque o Fundef, além de ter um padrão de investimento muito baixo, ele era restrito ao ensino fundamental. Então nós queríamos mostrar que a educação básica vai da creche até o ensino médio, que todas essas etapas precisariam ser consideradas no padrão de investimento brasileiro, e também nós queríamos desenvolver uma metodologia que garantisse que todos os insumos necessários para uma educação de qualidade fossem contabilizados. E depois analisar qual a diferença entre aquilo que o Fundef fazia e aquilo que era necessário para a garantia do direito à educação. Quando nós fizemos essa fórmula, a gente foi percebendo nos primeiros estudos que era preciso consultar as pessoas, que era preciso envolver pais de alunos, professores, gestores públicos, especialistas em orçamento público, era preciso envolver o Poder Executivo Federal, era preciso envolver o Ministério Público, era preciso envolver especialistas e acadêmicos que estudam o financiamento da educação e também aqueles que estudam as questões pedagógicas mais relevantes para o debate da qualidade da educação. E a partir daí nós organizamos várias oficinas e foi um processo extenso. Então, primeiro teve oficinas que discutiram o que seria a qualidade, depois oficinas que aperfeiçoaram a ideia de qualidade para materializá-la em insumos, seguindo aquilo que a LDB determina, né? E por último nós fizemos uma oficina de cálculo do quanto custa o CAC. Então, de 2002 a 2007, nós desenvolvemos um mecanismo de cálculo pautado por todas essas consultas e por todos esses processos que são extremamente relevantes e dão legitimidade ao instrumento do CAC. E, posteriormente a isso, nós começamos a lançar o estudo do CAC em audiências públicas, em debates na academia, em reuniões da Undime, em reuniões da UNCM, quer dizer, nós fomos para a rua para debater o CAC, tentar aperfeiçoar o CAC, e a cada ano, ou pelo menos a cada 6 meses, a gente tem feito uma divulgação sobre novos números do CAC. O que é importante
é que agora nós estamos no momento de revalidar o estudo. Então, a gente está voltando a estabelecer oficinas em parceria com o Instituto Natura para calcular novamente o custo aluno-qualidade e considerar questões que são mais contemporâneas, porque de 2002 e 2007 para cá, muita coisa mudou na área da educação. Então, o CAC é sempre um instrumento que está sendo atualizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e nesse momento a atualização é feita em parceria com o Instituto Natura, mas no passado nós contamos com o apoio do Unicef, da Unesco, do Instituto CIA, da Save the Children, Reino Unido. Então, o CAC também teve uma série de parcerias que são relevantes, inclusive uma parceria com a ActionAid, que é uma organização internacional que tem ajudado a Campanha Nacional pelo Direito à Educação a levar o CAC para outros países. O CAC ele está alicerçado em diversas leis. Em primeiro lugar, na Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 211, que vai dizer que cabe ao governo federal colaborar técnica e financeiramente com estados e municípios para a garantia do padrão mínimo de qualidade. O resultado desse artigo e desse parágrafo é que cabe ao governo federal complementar os recursos para a garantia do custo aluno-qualidade inicial, que é o sinônimo de padrão mínimo de qualidade. Posteriormente, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, vai determinar no seu artigo 4º, inciso 9º, que o padrão mínimo de qualidade é observado a partir de insumos. Só que isso ainda era insuficiente. Por quê? Porque não é interesse do governo federal regulamentar um mecanismo que obrigatoriamente vai fazer com que ele transfira recursos para estados e municípios. E não é um problema da gestão atual do governo federal, é um problema da gestão anterior, que foi do presidente Lula, é um problema também que foi verificado na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Itamar Franco e do presidente Fernando Collor de Mello. Todos os gestores do Poder Público Federal evitam transferir recursos para estados e municípios. Isso acontece na educação, acontece também na área da saúde. E o resultado disso é que, na realidade, quem é prejudicado é o cidadão. Então, o custo aluno-qualidade inicial precisaria ter um instrumento mais determinante que obrigasse o governo federal a, num prazo específico, resolver essa disputa federativa, quer dizer, fazer parte do investimento em educação. Nós incidimos no Plano Nacional de Educação desde 2007, antes do governo federal pensar em construir uma proposta de Plano Nacional de Educação. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação decidiu que, via PNE, o CAC deveria ser regulamentado ou deveria ser demandada a regulamentação do CAC. E aí nós conseguimos isso, né, na nossa incidência no Plano Nacional de Educação, graças à fortíssima participação da Undime, dentro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da UNCME, da CNTE e de todas as outras organizações que compõem a campanha, e são mais de 200, né, que decidiram, de fato, fazer com que o CAC fosse uma prioridade no Plano Nacional de Educação. Hoje o governo federal coloca 18 centavos a cada R$1 investido em educação. Os municípios colocam 42 centavos, os estados colocam 40 centavos. Só que o governo federal arrecada muito mais, ele arrecada mais de 57% de tudo aquilo que está disponível para investimento ou para manutenção dos direitos sociais. Então ele arrecada muito, distribui muito pouco, e o custo aluno-qualidade quer rever essa questão. Ele quer que o governo federal cumpra com a sua obrigação conforme reza a Constituição. Então o nosso objetivo é que, para as matrículas atuais, em 2 anos, daqui a 2 anos, o governo federal coloque no mínimo 37 bilhões de reais no Fundeb para a garantia do custo aluno-qualidade inicial. Essa é a diferença entre aquilo que é investido hoje e aquilo que precisa ser investido para que a educação básica atinja um padrão mínimo de qualidade. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação fez um estudo, é um estudo que é extremamente legitimado no debate educacional, é aprovado pelas conferências de educação, desde a CONEB em 2008, CONAID em 2010, e vai ser aprovado também na Conferência Nacional de Educação de 2014, ele já está pré-aprovado, só que é necessário, então, que uma norma determine como o CAC vai ser operacionalizado. Existe uma norma que foi aprovada em 2010, que é o parecer 8 de 2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que exatamente determina, em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
uma normativa que diz como deve ser operacionalizado o CAC e como o CAC deve dialogar com as políticas do Ministério da Educação. O resultado disso é que o parecer 8 de 2010, ele deve ser homologado para que o CAC possa ser implementado e para que o governo federal também contabilize quanto que ele precisa investir e como ele vai investir para a garantia do CAC para cada rede pública municipal e para cada rede pública estadual. Qual é o desafio que está posto? O Ministério da Educação não aceitou a homologação do CAC. Por que ele não homologa o CAC? Porque ele sabe que no momento em que ele homologar, ele vai ter uma demanda de cerca de 37 bilhões que ele vai ter que responder a estados e municípios. Os estados e municípios já não conseguem, em muitos casos, pagar o piso nacional salarial do magistério, não conseguem garantir política de carreira, não conseguem adequar o número de alunos por turma, não conseguem equipar bem as escolas e, portanto, sabem da necessidade desses 37 bilhões que nós estimamos, que são imprescindíveis para o cumprimento do CAC. Então, o Ministério da Educação ele busca evitar, até porque o próprio Ministério da Educação, ele até teria interesse na implementação do CAC, mas nós temos outras forças no governo federal, como o Ministério da Fazenda, a própria pressão do mercado financeiro para a diminuição dos gastos públicos. Então, é um jogo que é difícil de ser resolvido. A realidade é que o Brasil precisa colocar na pauta a prioridade do direito à educação e precisa colocar na pauta a prioridade das políticas sociais em detrimento dos interesses de mercado. Isso não significa dizer que o Brasil deve deixar de pagar as dívidas públicas, pelo contrário, mas ele tem que ter um esforço racional de garantir que o direito dos cidadãos é mais fundamental e é prioritário em relação aos ajustes de mercado. Esse jogo nunca foi feito no país. Agora nós temos uma oportunidade, com o novo governo, de tentar lutar para que esse esforço e essa prioridade seja de fato implementada. Três desafios. Primeiro desafio, vai ser necessário aprovar uma lei de Sistema Nacional de Educação que deve contemplar a implementação do custo aluno qualidade inicial nos próximos 2 anos no Congresso Nacional. E é preciso observar que o Congresso Nacional, na nova legislatura, que começa no início de 2015, é um Congresso Nacional extremamente conservador, mas tem um aspecto que é bastante importante ser verificado. É um Congresso que é tão conservador quanto também é municipalista. Ele defende o interesse do município em detrimento do interesse do governo federal. Então, existe uma possibilidade da gente conseguir a implementação do custo aluno qualidade inicial, caso nós tenhamos poder de pressão sobre os parlamentares. Esse é o desafio mais importante. O segundo desafio que precisa ser verificado e que precisa ser enfrentado para inclusive ser superado é a normatização do custo aluno qualidade inicial por parte do Poder Executivo Federal. Quem quer que esteja no comando do MEC precisa obrigatoriamente homologar o parecer 8 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. É preciso fazer com que o debate da educação seja um debate mais aprofundado na sociedade. A sociedade demanda essencialmente, nós vimos isso nas eleições, expansão de matrículas. As pessoas estão corretas, elas têm a necessidade do direito à creche, do direito à educação técnica profissionalizante de nível médio, do direito ao ensino superior. Quer dizer, essa é a demanda que a população traz para os governantes. Só que só se pautar pela matrícula é insuficiente, é preciso debater também qualidade. E é fundamental que a qualidade seja pautada em uma escola que atenda bem o aluno, um equipamento educacional que atenda bem o aluno, no caso da creche e da pré-escola, mas que também garanta o direito do professor de ensinar. Não dá para o Brasil ficar separando o direito do professor e o direito do aluno. O direito à educação ele contempla tanto o ensino, que é a atividade do magistério, como também a aprendizagem, que é a capacidade do aluno em aprender aquilo que o professor está ensinando. Então, esse desafio de ensino-aprendizagem passa necessariamente pela implementação do custo aluno qualidade inicial. Agora é preciso desdobrar o desafio de implementação do custo aluno qualidade inicial em tarefas. Estados e municípios já têm feito um esforço bastante relevante no investimento em educação. Individualmente é possível que cada município possa fazer um pouco mais, cada estado possa fazer um pouco mais, mas no conjunto, estados e municípios têm feito seu papel. Quem não tem feito seu papel é o governo federal. A gente precisa superar a lógica em que o governo federal determina um programa e estados e municípios correm pela implementação
desses programas. Será que esses programas são de fato os mais prioritários? Será que os municípios não têm desafios que são próprios e que para isso precisam de dinheiro novo? E esse dinheiro novo, segundo o Plano Nacional de Educação e a Constituição Federal, deve vir do Ministério da Educação, portanto do governo federal, e ele precisa chegar? Será que esse não é o principal desafio? Então, essa é uma questão que vai surgir para governadores, para prefeitos, especialmente para parlamentares que estão no Congresso Nacional em uma nova legislatura que começa em 2015. Então, pressionem os seus representantes, pressionem os seus parlamentares, cumpram com a sua obrigação com a educação municipal de garantir que os parlamentares trabalhem em prol do município, em prol do Estado. Outra questão, é preciso buscar alianças com o setor educacional. É preciso envolver também os sindicatos nessa batalha, é preciso envolver os conselheiros municipais de educação, é preciso envolver os secretários estaduais de educação, é preciso envolver os movimentos educacionais. Então, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação obrigatoriamente está do lado do município, mas outros movimentos educacionais não se pautam pela ação municipal. Então, é preciso que a sociedade crie uma relação de compromisso com a rede pública municipal, claro, também com a rede pública estadual, mas a realidade é que aquela que mais demanda recursos novos são as redes públicas municipais, porque inclusive tem o maior desafio, que é o desafio da educação infantil, para garantir novas matrículas e também padrão de qualidade. Em terceiro lugar, é preciso atuar também perante o governo federal no sentido de conscientizar o Ministério da Educação de que ele não deve se pautar apenas por programas que são do interesse dele. Ele deve se pautar também por uma articulação dos municípios. Então, retomar os grupos de trabalho das grandes cidades, retomar os grupos de trabalho dos municípios prioritários que têm o menor IDEB, buscar fazer uma parceria muito profícua e muito certeira e precisa com o Ministério da Educação para resolver problemas que são pontuais das secretarias, como que o Ministério da Educação pode colaborar de forma mais urgente com cada secretaria municipal e estadual. Em quinto lugar, é preciso confeccionar planos municipais e estaduais de educação. Os planos municipais e estaduais de educação, eles são prioritários porque eles são aqueles planos que vão dar maior materialidade ao Plano Nacional de Educação, que fica num âmbito muito efêmero e intangível, que é o Plano Nacional. A educação se realiza no município, se realiza no Estado. Na prática, ela se realiza efetivamente no município, porque o cidadão vive no município. Então, é preciso construir bons planos municipais e estaduais de educação. E, por último, é preciso rever a política de avaliação. Vocês têm um desafio enorme, que é o desafio de composição do SINAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Hoje vocês são pautados por indicadores nacionais, que normalmente não são justos ou não são efetivamente trabalhados por cada município e por cada estado, porque falta informação para vocês. O INEP não tem tido uma prática completamente republicana de disponibilizar todos os dados e todos os estudos que eles dispõem, inclusive para um debate pedagógico das avaliações. E aí a gente tem que inverter a lógica, tem que partir do município para o nacional. Então, desenvolvam instrumentos próprios de avaliação da educação municipal, não se pautem só pelos instrumentos nacionais. E desenvolvam instrumentos próprios de avaliação da educação municipal pautados pela questão pedagógica. O debate educacional brasileiro, ele é pouco pautado pela questão pedagógica. Essa é a maior ausência para a garantia da qualidade da educação a partir de uma reflexão avaliativa. É preciso fazer com que a pedagogia e a didática sejam a nossa principal paixão. E nós estamos muito distantes dessa realidade e para que ela aconteça, eu só acredito num processo inverso, que é de baixo para cima. Chega de processos que são de cima para baixo.